Que a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Estamos iniciando mais um programa Manancial. Por isso você é muito bem-vindo a esta programação que tem por exclusividade ou motivação única abençoar a sua vida, ser um instrumento abençoador. Nesta oportunidade quero estar fazendo a leitura do Salmo de número 126, que nos diz assim as Escrituras Sagradas: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas ceifarão ou cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial já está no ar. Retornamos então, dando sequência à nossa programação Manancial desta semana. Quero estar falando um pouquinho, especialmente sobre o verso de número 3, que nos diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso, ou pelas quais nós estamos alegres. Na realidade, este tema ou este texto da palavra de Deus expressa uma grande verdade a respeito do povo de Deus, a respeito das pessoas que com Deus se relacionam numa caminhada diária, permanente, constante, perseverante. Grandes coisas estas pessoas vivenciam no seu dia a dia, não é? Das mínimas às mais difíceis, às mais grandiosas coisas, porque em todas as coisas, na vida de uma pessoa que se relaciona com Deus, ela tem a intervenção direta de Deus. A intervenção direta de Deus, no sentido de propiciar a vitória, no sentido de propiciar a resposta, no sentido de trazer a bênção que a pessoa almeja ou tanto almeja e necessita para a sua caminhada na presença de Deus. O texto escrito aqui pelo salmista, não é? Retrata uma experiência que viveram os israelitas lá na sua história no Velho Testamento, na sua história passada, ainda neste conceito de antiga aliança. Deus trabalhou com esta nação, Deus se revelou a esta nação, Deus elegeu esta nação que teve a sua origem lá através de Abraão, através do filho da promessa Isaac, através do neto de Abraão por nome Jacó, de quem originam então as 12 tribos, dando assim início a uma nação chamada nação israelita, os hebreus ou o povo hebreu, e assim por diante. Deus se revelou a estas pessoas, a este grupo de pessoas, e fez deles uma nação. Quando Deus fala com Abraão e disse: você será pai de multidões de povos, não é? Em ti serão benditas as famílias da terra. Deus estava falando, não é? Claro que toda palavra procedente da boca de Deus é uma palavra profética, não é? Uma palavra confiável, uma palavra que nos traz segurança, uma palavra de direção para a nossa jornada, para a nossa vida. Por isso, abrindo parênteses, meu amado telespectador, toda palavra de Deus que é direcionada à sua vida, à nossa vida, nós precisamos dar atenção, precisamos colocar o nosso coração, buscar entendimento para entender o que Deus está falando conosco, porque toda palavra da parte de Deus direcionada a nós é no sentido de nos abençoar, de nos orientar, de nos instruir,
na verdade, em justiça, não é para o nosso sucesso, consequentemente para a nossa vitória. Quando Deus disse para Abraão: farei de você um pai de multidões de filhos, não é? Você será o pai de muitos povos. Deus estava falando a respeito de uma nação que seria formada e na plenitude dos tempos, posteriormente, estava Deus falando que da descendência desta nação, ou da linhagem desta nação, suscitaria aquele que seria o Salvador de todos os homens, não é? Pelo menos trazendo esta possibilidade de salvação a todos os homens. E isto se concretiza, se cumpre de forma muito fiel, no advento de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é da descendência de Abraão, da linhagem abraâmica, não é? Então, quando Deus está aqui usando o autor deste salmo para compilar esta palavra bíblica, essa escritura, não é? Esta porção das escrituras que nós conhecemos como o Salmo de número 126, Salmo de número 126, este salmo, ao simplesmente lermos, nós vemos que se trata de uma linda história envolvendo uma nação, envolvendo um povo, envolvendo pessoas que compunham a nação de Israel. Olha o que ele diz, iniciando a leitura. Ele estava, o autor, vivenciando a condição de israelita, inserido neste contexto aqui nacional. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. De forma muito breve, de forma muito sintetizada, eu quero dizer, o povo de Israel experimentou um momento de cativeiro na sua história, por terem uma conduta de rebeldia diante das orientações de Deus. Simplesmente eles não obedeceram, não cumpriram aquilo que Deus havia lhes determinado, lhes orientado para o bem. Então agora Deus permite que eles sejam levados cativos, que eles sejam escravizados. Eles deixaram a sua terra natal, ali a região de Jerusalém, toda aquela região, né, geográfica ali na Palestina, e foram levados para a Babilônia, para uma terra distante. Se submeteram aos costumes babilônicos, se submeteram inclusive, não é, à monarquia lá de Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Deixaram então de ter identidade como nação. Eles foram dizimados, espalhados ali entre os babilônicos. Não podiam mais, não tinham mais a liberdade de cultuar a Deus, de adorar a Deus como outrora faziam em Jerusalém. Inclusive foi nesta época que o hebraico, a língua israelita, quase que totalmente desapareceu de sobre a terra, de sobre a face da terra. Foi neste momento, que porções das Escrituras foram escritas na linguagem aramaica, não é? Na linguagem babilônica. Por um período de 70 anos eles ficaram ali presos, prisioneiros, escravizados, escravos, cativos. Por um período de 70 anos, conforme era a duração ou aquilo que fora profetizado a respeito do tratamento que Deus havia submetido o seu povo, deixando assim de existir. Não tinham pátria, eles estavam em terra estranha, estavam em Babilônia, evidentemente nesta condição. E aí o texto nos diz, ele narra o momento em que eles retornam, em que eles regressam novamente para Sião. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eles reconhecem, nós estamos retornando para Sião, retornamos para Sião graças à ação poderosa de Deus, no sentido de cumprir a sua palavra, no sentido de cumprir a sua promessa. Quando eles se rebelaram lá atrás, eles então receberam esta palavra de Deus por um período de 70 anos.
vocês serão escravos, estarão submetidos à servidão babilônica. Neste período eles estavam então em tratamento na escola de Deus, Deus permitindo esta situação. Mas ao final deste período, agora estando por se cumprir, o profeta Daniel, ele na sua experiência com Deus, na sua vida de relacionamento, analisando as Escrituras, ele entende que o período do cativeiro babilônico estava chegado ao fim, teria chegado ao fim. E ele então faz uma oração pedindo a resposta a Deus. O anjo traz a resposta e a partir de então, no cumprimento deste período, os reis que estavam ali, que haviam sucedido Nabucodonosor, então dão a carta de permissão aos israelitas. Aqueles que desejassem voltar para a sua terra natal teriam a liberdade de assim fazer. Segura um instante aí, meu amado telespectador, que logo após o intervalo nós daremos continuidade a esta extraordinária história